Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a parte 2 da nossa raposinha. Eu já expliquei mais detalhes no primeiro vídeo, vou deixar o link do primeiro vídeo aqui na descrição do vídeo. E essa raposinha, ela fica com 19 centímetros de altura, lembrando que eu usei o fio amigurumi da Círculo. Se você usar algum outro tipo de fio, pode dar diferença no final, né, do tamanho. Mas use o fio da sua preferência. Então, a gente fez toda a estrutura do corpinho da raposa e agora a gente vai fazer as orelhas. Então, eu começo com o fio preto para ficar com aquela pontinha preta na ponta da orelha, né? E na primeira carreira a gente já começa com 6 pontos no anel mágico. Eu sei que o fio preto é difícil de visualizar, mas é só essa carreira que vai ser no fio preto, depois a gente já vai mudar para o fio laranja. Então, a gente fez os 6 pontos, fechou o anel mágico e agora a gente vai trocar de cor. E para isso eu gosto de desmanchar a última laçada do último ponto, né, da carreira. E aí eu coloco a agulha de volta, pegando as duas laçadas, né. E aí eu venho com o fio laranja, que é o fio que eu quero trabalhar agora, e puxo uma laçada, como se fosse uma laçada de início de correntinha. E agora sim, eu vou para a carreira seguinte, que é a segunda carreira, onde a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. Então, faço o primeiro ponto, depois vou fazer o segundo e depois vou fazer um aumento. E depois vou repetir essa sequência de 2 pontos e um aumento mais uma vez. E ao final da carreira eu vou ter 8 pontos. Cheguei então ao final da carreira, coloco ali meu marcador para eu não me perder, né? E na terceira carreira eu vou fazer 3 pontos e um aumento e repetir essa sequência mais uma vez. E ao final da carreira eu vou ter 10 pontos. Lembrando sempre que eu deixo a quantidade final de pontos ali dentro do parênteses no final da legenda. Fiz as 3 carreiras e agora eu vou fazer a quarta carreira. Na quarta carreira eu vou fazer 4 pontos baixos, um aumento, depois 4 pontos baixos e um aumento. E ao final da carreira eu vou ter 12 pontos. Agora na quinta carreira eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento e depois mais 5 pontos baixos e um aumento. Então eu fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto e aí eu faço um aumento. E repito essa sequência, né? Como eu já falei, e ao final da carreira eu vou ficar com 14 pontos. Terminei a quinta carreira, agora eu vou para a sexta carreira, onde a gente vai fazer 6 pontos e um aumento e depois de novo 6 pontos e um aumento. Então eu já fiz o primeiro ponto, faço o segundo, faço o terceiro, quarto, quinto, sexto e um aumento. E repito essa sequência e ao final dessa carreira eu vou ter 16 pontos. Terminei então a carreira e tá pronta a primeira orelha. Pode cortar o fio, deixa um espaço bom aí de fio pra gente trabalhar, fazer a costura, né? Que a gente vai costurar a orelha na cabeça. E aí a gente pode puxar essa alça aí do último ponto e colocar todos esses fios aí para dentro da peça. E a gente pode fazer a mesma receita para outra orelha e fazer o mesmo procedimento, né? Puxar a alça e tal. E a gente reserva essas orelhas para costurar depois. Agora eu vou fazer o focinho e no focinho eu vou usar o fio branco. Primeira carreira eu vou fazer 6 pontos no anel mágico. Segunda carreira eu vou fazer um ponto e um aumento e repetir essa sequência até o final da carreira, né? Então, eu vou fazer um ponto e um aumento, depois um ponto e um aumento, depois um ponto e um aumento. Total de 3 vezes. Essa sequência, ao final da carreira, eu vou ter 9 pontos. Então, cheguei ao final da segunda carreira, dou mais uma puxada ali no fio do início do anel mágico para fechar bem aquele início, né? Terceira carreira eu vou fazer 2 pontos e um aumento e vou repetir 2 pontos e um aumento e mais 2 pontos e um aumento
e ao final da carreira eu vou ter 12 pontos. Então, terminei a carreira, agora vamos para a quarta carreira, e na quarta carreira eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento, e depois mais 3 pontos e um aumento, depois mais 3 pontos e um aumento. E ao final da carreira eu vou ter 15 pontos. E assim, quanto mais carreiras a gente fizer aqui nessa etapa, mais comprido vai ficar o focinho, tá? E eu quero que esse focinho fique bem comprido para a raposa ficar bem com cara de raposa. Carreira número 5, eu vou fazer 4 pontos e um aumento e depois repetir essa sequência, né? Então vai ser um total de 3 vezes que eu vou repetir essa sequência e ao final da carreira eu vou ter 18 pontos. E agora eu vou fazer a carreira de número 6. E nessa carreira eu vou fazer 5 pontos e um aumento e vou repetir essa sequência, né? Num total de 3 vezes até chegar no final da carreira. E ao final da carreira eu vou ter 21 pontos. Você deve estar se perguntando, mas e aquela parte laranja que vai no focinho, né, da raposa? Eu optei por fazer essa parte laranja separado, tá? Então, a gente vai fazer a seguir. Primeiro, a gente vai reservar essa parte, né? Eu deixo um bom espaço aí de fio pra gente poder trabalhar a costura. E puxo essa alça aí do último ponto, para o trabalho não desmanchar mais, né? Agora sim, eu pego o fio laranja e vou fazer aquela parte de cima do focinho. Então, eu começo fazendo 2 correntinhas. Lembrando que a primeira não conta, tá? Esse daí não conta. Agora sim, eu vou fazer a primeira e a segunda. Agora, não na primeira correntinha, eu vou na segunda e vou fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de correntinha, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Por isso que eu pus esse vira aí na legenda, para virar o trabalho. Aí, do outro lado da carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, depois no outro ponto a gente vai fazer um aumento, depois no próximo ponto a gente vai fazer um ponto baixo. No total a gente vai ficar com 4 pontos, né, nessa carreira, aí a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o trabalho. Terceira carreira, eu vou fazer 4 correntinhas, né, 4 correntinhas não, 4 pontos baixos, ponto baixo sobre ponto baixo, né, sem aumento nem diminuição. Faço uma corrente e viro. Uma correntinha, né? Quarta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, depois a gente vai fazer um aumento, depois a gente vai fazer outro aumento. Então, por isso que eu pus aí, 2 aumentos. E depois a gente vai fazer um ponto baixo. Vai dar um total de 6 pontos. Aí a gente vai fazer uma correntinha e vai virar. E aí, na última carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos, né? Um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. E agora, eu posso cortar o fio e posso puxar a alça. Lembrando sempre de deixar um espaço aí de fio pra gente usar para fazer a costura depois, porque a gente vai costurar essa parte em cima do focinho. E agora a gente vai fazer a cauda. E a receita da cauda, o início dela é a mesma receita das orelhas. Então, até a 6ª carreira é igualzinha a receita da orelha, a diferença é que a gente vai fazer ela no fio branco. Então, tô repetindo a mesma receita da orelha. Aí eu dei uma acelerada, mas se tiver muito rápido para você, você pode ir na engrenagenzinha aí do YouTube e diminuir a velocidade, tá? É que eu deixo acelerado para não ficar muito comprido o vídeo e nem muito cansativo, tá? Então, tô fazendo aí a 4ª carreira, a 5ª carreira, a 6ª carreira, sempre trabalhando no fio branco.
Então, eu vou fazer a sexta carreira, que é 6 pontos e um aumento. Repito a sequência, né? Mais uma vez. Termino aí com 16 pontos. E agora eu vou fazer a sétima carreira. Desacelerei o vídeo pra gente fazer certinho. E aí, eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento. E depois mais 7 pontos baixos e um aumento, tá? E ao final da carreira, eu vou ter 18 pontos. Terminada a sétima carreira, a gente vai fazer a oitava carreira. E na oitava carreira, a gente vai trabalhar com o fio conduzido, tá? Então, eu faço os 2 primeiros pontos em branco. Aí, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto em laranja. Essa carreira não vai ter aumento nem diminuição, tá? Só para vocês saberem. Então, fiz o ponto em laranja, usando a técnica do fio conduzido, que eu já mostrei no primeiro vídeo, né? Na parte 1 da raposa. Fiz aí o ponto. E aí, eu vou finalizar esse ponto já com o fio branco. Agora, eu vou trabalhar o fio branco, vou trabalhar 2 pontos no fio branco. Passando o fio laranja por dentro do ponto, certo? E agora, eu vou trabalhar um fio laranja, depois um fio laranja não, um ponto laranja, 2 pontos em branco, um ponto laranja, 2 pontos em branco. E vou fazendo isso até o final da oitava carreira. Na nona carreira, a gente vai continuar com o fio conduzido. Mas calma, são só essas 2 carreiras de fio conduzido, depois a gente já volta a trabalhar normalmente, tá? Então, a gente vai fazer o contrário do que a gente fez na carreira anterior. A carreira 9 também não tem aumento e nem diminuição, também vão ser 18 pontos, tá? A diferença é que a gente vai fazer um ponto em branco e 2 pontos em laranja. Então, eu faço um ponto em branco e aí eu puxo a última alça do ponto, já puxo na cor laranja. E faço um ponto em laranja, outro ponto em laranja e deixo a última alça do ponto para puxar no fio branco. Faço um ponto branco e já deixo a última alça para puxar no fio laranja. E faço 2 pontos em laranja, um ponto em branco, sempre deixando a última alça, quando for trocar a cor, a última alça eu já puxo na outra cor, entendeu? E aí, assim, eu vou até o final dessa nona carreira. Terminada a nona carreira, agora a gente vai fazer a carreira de número 10. E nessa carreira, a gente já vai parar de trabalhar com o fio laranja, o fio branco, tá? A gente vai trabalhar só no laranja. Vocês entenderam que a gente fez aqui uma leve transição entre o branco e o laranja, né? E agora, vou trabalhar somente no fio laranja e você pode até cortar esse fio branco, né? Que a gente não vai mais usar, ok? Então, a 10ª carreira, retomando, a gente vai trabalhar somente usando o fio laranja. Ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, a gente vai ficar com 18 pontos nessa carreira, tá? Então, faz a carreira inteira. E aí, eu vou fazer a carreira 11, 12, 13, 14... dessa mesma forma, tá? Até chegar lá na carreira 15.
Aí na carreira 15 a gente também fez da mesma forma, né? Ponto sobre ponto. E na carreira 16 a gente vai fazer assim: um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição, tá? Repete essa sequência de um ponto e uma diminuição 6 vezes, né? E ao final da carreira a gente vai ter 12 pontos. Então, vamos trabalhando assim até o final da carreira, quase chegando ao final, né, do nosso crochê. Então, antes que essa abertura diminua ainda mais, eu vou colocar um pouco de enchimento, mas não muito, tá? A ideia dessa cauda, ela é ficar um pouco achatada mesmo. Então, toma cuidado para não colocar muito enchimento, senão a cauda vai ficar pesada, vai acabar derrubando a raposa. E agora sim, a gente vai fazer a última carreira da cauda, né? Onde a gente vai fazer uma sequência de 6 diminuições. Então, faço a primeira diminuição, coloco o marcador, segunda diminuição, terceira, quarta, quinta e sexta, até o final da carreira. Então, você vai terminar essa carreira com 6 pontos, né, nessa última carreira, mas você não vai fechar com aquele falso anel mágico, vai deixar em aberto mesmo, porque a gente vai usar esse espaço aí que ficou de abertura para costurar na cauda, na parte de trás ali, né, do corpinho da raposa. Vocês vão entender na hora que a gente juntar tudo. Então, eu vou costurar a cauda, uso a minha agulha de tapeçaria, como sempre, aí eu vou posicionar, né, a posição que eu quero. Posicionar a posição é ótimo, né? Vocês entenderam. Vocês vão posicionar o jeito que você quer que a cauda fique. E aí, claro, né, costura na parte de trás da raposa. E aí, eu atravesso ali de fora a fora, né, a carreira. E já pego um ponto ali no corpo da raposa. E depois eu volto ali, pego 2 pontos ali da última carreira da cauda e já entro de novo pegando um ponto do corpinho da raposa. Aí não tem muito segredo, né? É um ponto na raposa, um ponto na cauda, um ponto na raposa, um ponto na cauda. E depois que você costurar toda essa volta, é bom dar uma costurada, uns pontos ali acima, como eu vou mostrar pra você, porque senão a cauda vai ficar caindo. Então, eu subo ali pelo corpinho da raposa pra prender um pouco mais na parte de cima ali a cauda. E é claro, né, eu gosto de costurar os meus amigurumis, né, depois que eu aprendi a costurar, porque no começo eu sofria pra costurar os amigurumis, mas depois que eu peguei o jeito, eu gosto de costurar, eu gosto desse momento. Mas você pode optar também por colar, né? Por exemplo, esse ponto que a gente tá dando aí na parte de cima da cauda, a gente poderia fazer com cola. E esse ponto que eu tô dando aí por fora é mais pra ajudar mesmo a prender o ponto que eu fiz lá na parte de dentro, tá? E agora sim, tá bem firme, né? Eu posso cortar esse fio. E agora, costurar as orelhas, né? Posiciona a orelha. Eu vou costurar na mesma linha aí da lateral, né? Que é a linha que é demarcada pela divisão entre o branco e o laranja. Não costura nem muito pra cima, nem muito pra baixo, tá? A orelha da raposa. E aí, eu vou pegar um ponto na orelha e um ponto na cabeça. E volto pegando o outro ponto na orelha e um outro ponto na cabeça. E vou fazendo assim na volta inteira. E vocês vão ver que a hora que eu chegar ali, conforme eu for chegando na parte de cima ali da orelha, eu vou dar uma leve curvada na orelha da raposa, uma curvada para dentro, para formar essa curvatura mesmo da orelha, tá? Porque a orelha não é uma coisa reta, né?
Ela tem essa curvinha, ela fica curvadinha pra dentro. E quando você for costurar a orelha também, uma opção é você alfinetar, né, as duas orelhas para ver a posição que vai ficar. Inclusive, você pode alfinetar a peça inteira. É que eu não gosto muito de trabalhar com alfinetes, né, para costurar amigurumi. Então, eu já peguei prática de costurar sem os alfinetes, porque eu acho que o alfinete fica escapando. Mas, às vezes, são os meus alfinetes que não são muito bons, né? Se você tiver alfinetes aí mais apropriados, utilize os seus alfinetes. E agora eu costuro a parte de trás da orelha da raposa. Costuro a volta inteira, né? Parte da frente, parte de trás. Não tem segredo também, é um ponto na cabeça, um ponto na orelha. E assim por diante até chegar lá no final. E ali no final a gente vai dar um nó para finalizar. Aí eu só tô colocando o enchimento de volta. Saiu um pouquinho de enchimento ali pela cabeça, tô colocando de volta. E aí eu gosto de dar uns 2 nós, depois eu entro com o fio e puxo bem pra esconder o nó. E eu corto o fio e assim eu vou costurar a outra orelha do mesmo jeito que eu costurei a primeira. E agora a gente vai costurar o focinho, tá? Então, o focinho, eu faço esse ponto falso aí, né? Pra diminuir esse degrau, né? Entre a última carreira e a penúltima. Mas isso aí é uma frescura, né? É um detalhe, não é uma frescura, é um detalhe. E aí, a gente vai costurar essa parte laranja aí no topo, né, do focinho. Não tem segredo, tá? Você vai praticamente alinhavar, mas essa também é uma etapa que ficaria muito bem feita se você fizesse com cola, tá? Com aquela cola própria para tecido, cola pano, cola jeans, tá? Eu gosto de usar cola jeans, que ela é bem forte e não desgruda. Você pode lavar e ela não desgruda de jeito nenhum. Pelo menos na minha experiência, né, os meus testes que eu fiz, não desgruda. E aí vou alinhavando e unindo as duas partes bem certinho. Depois que você tiver alinhavado tudo, vai estar praticamente pronto. Ah, não, falta aquela parte do focinho mesmo, né, a parte preta, né, a ponta do focinho. Então, enquanto eu faço essa parte, eu vou contar pra vocês que a ponta do focinho, né, que é a pontinha preta, eu fiz usando 8 pontos no anel mágico, tá? Então, eu peguei linha preta, fio amigurumi preto, e fiz 8 pontos no anel mágico e fechei o anel mágico pra fazer um focinho perfeito. Ou você pode usar também aqueles focinhos com trava de segurança também, aquele focinho de plástico com trava de segurança que fica ótimo também. É que eu não achei o meu aqui, aliás, eu nem sei se eu tenho esse material aqui em casa. Então, eu optei por fazer essa trufinha do nariz com o próprio crochê. Então, ficou desse jeitinho assim. Aí, eu vou puxar essa alça e vou passar a agulha de tapeçaria, né? Pra fechar ali. O que eu tô fazendo? Eu tô unindo ali o último ponto e o primeiro ponto da carreira pra ficar bem redondinho. E aí, eu vou simplesmente costurar. Mas reparem que eu costuro na parte laranja mesmo, tá? Eu não costuro muito no meio, não, na parte branca. Eu costuro já na parte laranja mesmo, o focinho. Senão vai ficar com o focinho muito caído, a raposa. Então, outra opção também é você não fazer esse focinho. Se você não quiser, você
borda o focinho direto ali no rostinho, tá? Faz um narizinho discreto, que aí... Mas eu acho que aí vai ficar parecendo um gato ou qualquer outro animal, né? E eu quero que fique com cara de raposa mesmo. Então, aí não tem segredo, né? Eu vou costurar o focinho. Vou alinhavando ali, né? Pra ficar bem preso. Depois vou finalizar dando nó. E agora é hora mesmo de costurar, né, o focinho ali no rosto da raposa. Eu já fico ali com um pouco de enchimento do lado, porque a gente vai precisar colocar enchimento, né, dentro desse focinho. E aí, na parte de cima, onde tem a parte laranja, eu vou costurar usando o fio laranja. Em todo o restante do focinho, eu vou costurar usando o fio branco, tá? E lembrando de, antes de fechar, você colocar enchimento ali dentro da peça. E aí, ó, finalizei a parte laranja, eu vou dar uns nós aí, porque depois eu vou continuar usando o fio branco. E aí eu comecei a costurar ali na parte de baixo, costurei todo o lado esquerdo ali do focinho. E agora para costurar o lado direito, eu atravessei ali, né, com a agulha pro outro lado para poder costurar e para ficar toda a volta costuradinha.
E agora, para bordar os olhos, eu vou usar o próprio fio amigurumi preto. E aí eu entro ali num cantinho ali da cabeça com a agulha de tapeçaria e deixo uma ponta ali, tá? Não puxo totalmente o fio, deixa aquela ponta ali. E aí eu bordo ali por cima do olho, tá? Passo ali o fio por cima do olho e já atravesso, vou lá pro outro olho, tá? Vai ficar meio caidinho assim, mas depois a gente vai grudar esse delineado aí, a gente vai grudar com cola jeans para não sair do lugar. E aí a gente faz do outro lado. Ali eu avancei um pouco, então vocês vão ver que eu vou voltar um pouco ali no ponto. E aí eu vou passar mais uma vez esse bordado do delineador, do delineado, né? Ó. Volto pelo mesmo caminho que eu vim. Olha lá, reforçando o delineado. E aí, faço do outro olho e depois eu volto ali pelo mesmo buraquinho por onde eu entrei, ali atrás na parte de trás da cabeça, né? E aí, esse fio preto que ficou sobrando, essas duas pontas, reparem que elas passam pelo mesmo buraquinho, tá? Eu dou uns nós, eu corto, né? E aí, com a agulha de tapeçaria, eu escondo os fios e o nó para dentro da peça. E assim tá pronto o nosso bordado. E aí eu fiz um teste, né, para ver se ficaria bom uma boquinha bordada assim, mas eu não gostei, então eu desmanchei. Eu preferi sem a boquinha, mas aí você faz do jeito que você preferir, né? E aí, como eu falei, a gente vai colar o delineado da raposa, tá? Então, eu venho com a cola jeans, que é aquela cola que eu falei que não sai nem lavando. E aí, eu passo um fiozinho ali de cola, como se fosse colar um cílio postiço, tá? E vou colar as duas camadas ali de delineado que eu fiz. Faço isso nos dois olhos, tá? E tomando muito cuidado para essa cola não pegar na parte plástica ali do olho, porque se pegar pode deixar meio manchado, sabe? Essa cola, ela gruda e depois ela não sai mais. Então, ficou assim a nossa raposa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!